tema de hoje é importante? Importantíssimo, né? O tema de hoje é que são cuidados na compra de imóvel. Vamos voltar além e vamos estudar um pouquinho a respeito de como adquirir propriedade no Brasil. Nós temos uma grande diferença que é a posse e domínio. Quem tem a posse nem sempre tem um domínio. E quem tem o domínio nem sempre tem a posse. São situações diferentes e devem ser estudadas de formas diferentes. A posse é uma situação fática, eu tenho a posse. Nesse momento nós estamos nos estúdios da TV Cresce, né? Nesse momento. Então eu e meu amigo Kelvin, que está filmando, nós temos a posse nesse momento dessa sala. Né? Temos a posse. Mas quem é o proprietário? Quem tem o domínio? O Cresce, o Conselho Regional Federal. Né? Então o Cresce que tem. Então olha que interessante. Posse não posso confundir com domínio. Domínio é o registro do imóvel. Domínio é o registro, é a transcrição, a matrícula. Olha que interessante, ó. Essa questão de direito imobiliário, no passado, quem tomava conta disso, né, quem tomava conta dos registros de imóveis no Brasil, era a Igreja Católica. Tanto é que se você for solicitar, né, certidões anteriores, você vai chegar lá na Igreja Católica, ela que tomava conta. Né? Olha que engraçado, olha que interessante, olha que realmente que algo importante, histórico e importante. Então, criaram, por delegação do Tribunal de Justiça, posteriormente os cartórios. Nós temos o cartório de registro e o tabelião. Cartório de registro registra, tabelião faz escritura pública. O bom advogado, o bom corretor, quem está participando de uma transação imobiliária, é importante saber para não ir no lugar errado. Nós temos alguns cartórios no Brasil, em alguns municípios, normalmente cidade interior, cidades pequenas, que o cartório e o tabelião é junto. Por quê? Por questões de logística e questões também financeiras. Porque o movimento do cartório é muito pouco, muito fraco, então na época juntaram os dois para que o oficial do cartório tenha uma receita maior. Isso, a questão é puramente financeira. Fato é que a maioria dos cartórios no Brasil, nas grandes metrópoles, são separados. Cartório de registro e tabelião. Então nós temos o tabelião, faz a escritura pública, a ata notarial, e o cartório faz o registro. Então tem que ter essa noção de direito imobiliário, é importante. Direito imobiliário e direito registral. Dentro disso, eu quero falar para você, numa transação imobiliária, eu preciso entender que eu tenho duas formas de adquirir propriedade. A primeira forma é a forma originária e a segunda forma é a forma derivada. Professor, qual é a forma originária? É o uso capião. O uso capião é uma forma de adquirir propriedade originária. Pode ser chamado de originário também. O uso capião, segundo o direito italiano, segundo o direito também alemão, nós temos mais de 36 espécies de uso capião, olha só, mais de 36. Na prática, os uso capiões, né, não é urso campeão, né, não é urso campeão e nem uso campeão, deveria ser, porque a hora que consegue um campeão mesmo. O uso capião, as poucas espécies nós utilizamos na prática. O extraordinário, o ordinário, o uso capião condicional, o uso capião novidade, abandono de lar, ela te abandona, ele te abandona, pronto, uso capião de abandono de lar. Então é um uso capião para punir aquele que abandonou o lar. Temos o uso capião coletivo, muito conhecido. Então, a forma originária de adquirir propriedade nada mais é que o uso capião. O uso capião é a forma originária. Deixa a forma originária de lado, vamos para uma segunda forma. Uma segunda forma importante. Essa segunda forma, estou falando da forma derivada. E a forma derivada, existem dois instrumentos para adquirir propriedade de forma derivada. O primeiro instrumento é a escritura pública. O segundo instrumento é o contrato particular. Professor, eu utilizo a escritura pública ou particular? Esse contrato, essas transações imobiliárias, existe uma forma solene. Isso quer dizer que o Código Civil, acima de 30 salários mínimos, obriga você, me obriga, a fazer um contrato solene, por escritura pública. Então, quer queira, quer não queira, o correto, o ideal, é você fazer a escritura pública mesmo, né? Fazer o contrato público. Por quê? Porque o Código Civil obriga isso, acima de 30 salários mínimos. Então, toda transação imobiliária tem que ser feita, para conseguir fazer o registro, tem que ser feita uma escritura pública. Eu faço a escritura pública, pego essa escritura pública e faço o registro. Eu pago o serviço, a prestação de serviço de forma diferente, né? Eu pago duas vezes. A escritura pública eu pago para o tabelião e o registro eu pago no cartório de registro. Professor, então eu vou gastar duas vezes? Vai gastar duas vezes. Sem falar dos tributos, né? IPTU, não pode estar atrasado, ITR, se for rural, né? Sem falar outros tributos, se for no caso de inventário tem que estar regular. Então, para fazer essa transação, o imóvel tem que estar regular.
Se ele não estiver regular, eu preciso regularizar ele primeiro para depois fazer uma transação imobiliária solene. É muito comum no Brasil, muita gente mesmo, fazer um contratinho de gaveta, porque não tem condições. E aí, infelizmente, que não é bom negócio, não gera segurança jurídica, faz o chamado contrato de gaveta. Dentro dos contratos de gaveta, nós temos vários. E o contrato de gaveta, ele tem uma proteção, uma certa proteção. Ele tem realmente, já é alguma coisa. Você pode usufruir numa ação de usucapião, você pode usufruir numa ação que é chamada embargos de terceiro, né? Para me defender de uma execução de credor e devedor. Eu posso utilizar esse contrato para muitas coisas. É prova de posse, mas não gera segurança jurídica. A segurança jurídica só gera com o registro. Tem um ditado antigo, só é dono quem registra. E esse ditado é verdadeiro. Só é dono quem registra. Então, quando eu falo de registro, só é dono quem registra. Olha que interessante. Então, você, o ideal, o corretor, o advogado que trabalha na área, você que é comprador ou vendedor, o ideal é sempre exigir ou sempre procurar ter condições, né? Já faz um cálculo ali, já se programa para isso. Sabe que comprou um imóvel, tem que colocar no seu nome. Isso é algo mais seguro, isso é algo que gera publicidade. Evita a dupla, tripla venda, treta venda. Professor, o que é essa dupla, tripla, treta venda? É o sujeito, com má fé, vender para 2, 3 pessoas. E acontece. É uma fraude, é um golpe. O sujeito, o que ele faz? Ele pega e vende. É isso mesmo. Vende para você, vende para mim, porque não tem publicidade. Você olhou a matrícula, nem no nome dele tá. Ou está no nome dele, mas você comprou através de contrato de gaveta. Então é importante fazer o registro. Oriento também, numa transação imobiliária, quem faz compromisso de compra e venda, o contrato específico de compra e venda, fazer a averbação. Isso mesmo, fazer a averbação na matrícula do imóvel. Quando você faz a averbação na matrícula do imóvel, você tem uma expectativa de direito real. Deixa de ser um direito obrigacional. O direito obrigacional é um direito pessoal, não gera publicidade. Então você que está comprando um imóvel por compromisso, exija a averbação na matrícula. Na matrícula do imóvel que você está comprando. É muito importante. É importante também exigir num contrato de locação a averbação também do contrato de locação na matrícula do imóvel. Vou pegar o contrato de locação e vou averbar na matrícula do imóvel locado. Porque gera uma proteção ao direito de preferência. Ah, professor, gasta muito, mas é proteção. Quando falamos de proteção, a averbação gera proteção. Professor, eu sempre confundo a averbação com o registro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? A averbação são atos da vida. Olha como fica didático. A averbação são atos da vida. Casou, divorciou, morreu, eu vou averbar. Ah, eu quero registrar um documento que prova que eu financei o imóvel, dei garantia. A averbação também. A averbação, atos da vida. A averbação, atos da vida. Registro, eu estou falando de transmissão. Toda vez que eu transmito o imóvel, faço a transferência desse imóvel, alienação, o gênero de várias espécies, o nome correto é registro. Nunca mais eu confundo, hein? Averbação, atos da vida, menos transmissão. Registro, transmissão. Então, olha como é bem diferente uma coisa para outra, né? Bem diferente. Volto nos contratos. Professor, quais são os contratos imobiliários? São vários. Nós temos o compromisso de compra e venda. Compromisso é aquele contrato que tem dívida. Eu faço a averbação na matrícula. É o mundo ideal, é o correto. Me permite até ingressar com uma ação de obrigação de fazer se o vendedor não colocar no meu nome assim que quitado. Olha que interessante. Tem o promessa. Contrato de promessa de compra e venda, muita gente fala que é igual ao compromisso. Na humilde opinião do professor, não é. Porque o compromisso, o imóvel é palpável, eu consigo enxergar, eu consigo pegar. Já na promessa, eu não consigo enxergar, eu não consigo pegar. É uma expectativa de direito. Então, o correto, quando eu compro um imóvel na planta, é comprar o imóvel através de um contrato de promessa. E esse contrato, esse imóvel na planta, dependendo da situação da construção, se já foi construído, já tem aprovações, já tem registro, aí ele vira compromisso. Olha que interessante. O imóvel na planta, quando eu compro um imóvel, um apartamento, uma casa, um sobrado de uma construtora, esses contratos eles vão mudando de nome, conforme a obra. Se a coisa se torna palpável, visível, deixa de ser promessa e se torna compromisso. Olha que interessante. E aí tem outros contratos, né? Cessão de direitos hereditários, cessão de direitos possessórios. Existem outros contratos. Existem os contratos preliminares para amarrar o negócio, contrato, pré-contrato, minuta contratual. Esses contratos é para amarrar o negócio, para segurar o negócio. Dentro desse contrato, esse pré-contrato, contrato facultativo, tem vários nomes. Nada mais é um contrato que dentro dele tem a proposta e o aceite. E a proposta e o aceite é importante porque já gera segurança no mundo jurídico. Já gera segurança no mundo jurídico. Proposta e aceite, eu fechei o negócio.
Tanto é que se o contrato não estipula uma multa, existe uma multa pela omissão. Na omissão dessa multa, já existe uma multa do Código Civil. Se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o vendedor desistir, devolve o sinal em dobro. Olha só, devolve o sinal em dobro. Olha que interessante. Então, quando eu consigo amarrar o negócio, e amarrar o negócio na transação imobiliária é isso. É eu ter a proposta do comprador e o aceite do vendedor. Quando eu tenho isso em mãos, pronto. Nasceu uma obrigação. Pode ocorrer a desistência? Claro que pode. Mas um ou outro vai ficar com multa, salvo exceção se abrir mão dessa multa. E desse negócio, segundo a jurisprudência de vários estados, outros não, já nasce a comissão do corretor. Porque já fechou o negócio, né? Olha que interessante. Então, cuidado. Cuidados na compra de imóvel. Quais cuidados eu devo ter? Ter uma noção de tudo isso e também ter uma noção que eu preciso fazer os atos iniciais. E praticar os atos iniciais numa transação imobiliária, eu preciso lembrar que eu preciso tirar certidões. Não existe transação imobiliária no Brasil bem feita sem eu pesquisar a certidão, sem eu solicitar emitir uma certidão. Essa certidão são várias, é um conjunto de certidões. Oriento o vendedor a ter isso em mãos, guardado, o comprador também. E quem participou dessa transação imobiliária, um corretor de imóveis, um advogado, também tem que ter isso, e guardar pelo menos durante uns 5 anos. É um dossiê para proteger você. Quando eu falo de transação imobiliária, os atos iniciais, o primeiro ato inicial na verdade, a certidão de propriedade. Não dá para fazer uma transação imobiliária sem ter em mãos a certidão de propriedade. A certidão de propriedade é o gênero de 2 espécies, matrícula e transcrição. Matrícula após 1973. Transcrição antes de 1973. É a mesma coisa, ambas são certidões de propriedade. Você não chega no amigo e fala assim, amigo, presta o SIC. O SIC é CPF, só mudou o nome, mas a gente sabe que todo mundo sabe que SIC é CPF e CPF é SIC. É a mesma coisa, certidão e matrícula. Fique atento em relação a isso, hein? Ah, professor, tirei a certidão, já está ótimo. A certidão é importante de propriedade para você conferir se o imóvel realmente é do vendedor, se o imóvel não tem se o imóvel não está locado, se o imóvel não está emprestado, se o imóvel não está financiado ou foi dado em garantia. A matrícula tem que ser limpa, não pode ter averbação de alguma coisa. Se tiver averbação de alguma coisa, para eu, comprador, comprar esse imóvel, eu tenho que exigir do vendedor a baixa dessa averbação. O cancelamento dessa averbação tem vários termos utilizados, depende de cada estado. Direito a registrar é gostoso por causa disso. Não tem um nome específico, cada estado tem um jeitinho de falar. Fato é que eu preciso realmente ter uma informação que aquele imóvel dado em garantia não foi mais dado em garantia, não é mais a garantia daquele negócio, porque aquele negócio foi encerrado. Isso é importante, hein? Então, a matrícula é o começo de tudo. Não existe transação bem feita por corretor, advogado, por qualquer um nesse país, sem ele ter a matrícula em mãos, ou a transcrição, a certidão de propriedade em mãos. Tem que ter em mãos. Isso é importante, isso te ajuda, isso te protege e tem que ser atualizado. Não adianta aquela certidão que o cliente puxou lá do fundo do baú de 3 anos atrás, 10 anos atrás. Essa não vale, né? Porque essa não é atualizada. Atualizada que eu falo, pelo menos aí, no máximo uns 30 dias, verdade? No máximo. Porque aí já consta uma prenotação, alguma coisa assim. Então fique atento em relação a isso, tá? Professor, qual outro documento indispensável? Outras certidões. E aí eu falo da certidão de distribuição civil e distribuição criminal. Então, mais 2 certidões, distribuição civil e distribuição criminal. Quando eu falo de distribuição civil, cuidado, hein? Nossa justiça é dividida em instâncias ou graus de jurisdição. Nós temos o 1º grau de jurisdição, o 2º grau de jurisdição e o 3º grau de jurisdição, que é em Brasília, né? Os ministros. 1º grau, juiz faz sentença. 2º grau é o desembargador, e o desembargador faz acordo. O 3º grau, eu estou falando de ministros, e ministros proferem acórdão também. Ou seja, decisões colegiadas, acórdão. Decisões singulares, sentença. Juiz faz sentença. Olha que interessante. Outra divisão da justiça que você tem que ter noção para entender as certidões, que a justiça é dividida em justiça especializada de um lado e justiça comum do outro. A justiça especializada, eu tenho a justiça eleitoral, eu tenho a justiça trabalhista e tenho a justiça militar. Deixa a justiça especializada de lado. Vamos para a justiça comum? Na justiça comum, eu tenho a justiça comum federal e a comum estadual. Professor, quando eu sei que eu devo levar para a justiça federal ou para a justiça estadual? Fácil demais. Você vai no artigo da Constituição Federal,
109 da Constituição Federal. Artigo 109 da Constituição Federal. Tudo que está no artigo 109 é da Justiça Comum Federal. O que não é da Justiça Comum Federal, sobrou, é residual, sobrou para estadual. Por isso, voltando, você entendendo um pouquinho dessa teoria, para enxergar a coisa, volto para cá e agora você entende. Por que você vai ter que solicitar 2 certidões de distribuição civil, 2 certidões de distribuição criminal? Porque nós temos na Justiça Comum a federal e a estadual. Então, quando eu falo de certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, são 2 certidões. Uma da Justiça Comum Estadual e outra da Justiça Comum Federal. Sempre 2, né? Então você vê, já falamos de certidão de propriedade, fomos para a certidão de distribuição civil da Justiça Federal, da Justiça Estadual, então são mais 2. Depois falamos da certidão criminal, distribuição criminal, federal e estadual, já são 5 certidões até agora, hein? Se o negócio, se a transação envolva também uma pessoa jurídica, é importante você checar também, é muito importante você checar também a certidão trabalhista. E a trabalhista é uma justiça diferente das outras, tanto é que ela é especializada, faz parte do grupo das especializadas. A justiça trabalhista toma cuidado, hein? Você tem que solicitar 2 certidões na trabalhista. Toda vez que você fala, eu preciso solicitar a certidão trabalhista, são 2, hein? A certidão de ações trabalhista e a certidão de execução trabalhista. A de ação é muito parecida com a ação de distribuição da civil, da Justiça Comum. Só que lá chama ações trabalhistas. E a segunda certidão é execução. Professor, execução e ações não é a mesma coisa? Não. Ações trabalhista é a certidão que você vai conseguir obter informações sobre o processo em andamento. Não foi julgado. Execução já foi julgado, está sendo executado. Olha que interessante. Então, trabalhista, 2. Professor, acabou? Se você requer, né, realmente fazer um negócio com muito cuidado, com muito carinho, aí eu te indico também solicitar certidões de protesto. Protesto, cartório de protesto. Então, olha só, certidão de protesto você vai ter que tirar do local do imóvel, né? Ou melhor, do local do imóvel e do local onde reside o comprador. Então você vai ter que solicitar todas as certidões. Professor, tudo isso é caro. É caro, mas quem paga não deve ser o advogado e não deve ser o corretor. É o comprador, é o vendedor. Eles que vão pagar. São documentos indispensáveis para que a transação seja bem feita, segura. Então eles que vão pagar. Quando eu falo de certidão de protesto, é importante também. Acabou, professor? E aí vem a consulta, SPC, Serasa. Hoje nós temos o cadastro negativo, que é SPC, Serasa, entre outros nomes, né, dependendo do estado. Mas nós temos o cadastro positivo, né, que é o Coren, entre outros nomes, né, tem outros nomes que são utilizados. É um cadastro positivo. Para a transação imobiliária, é importante pesquisar o cadastro negativo. O positivo não, é mais para o crédito, né? É diferente. O cadastro positivo, quanto mais você gasta no cartão, no carnê, no financiamento e paga corretamente, mais sobe a sua pontuação e você consegue financiar um valor maior, né, com mais facilidade. Então esse é o cadastro positivo, que é recente, né? Então fique atento em relação a isso. Olha que interessante, ó. Conjunto de certidões é fundamental dentro dos atos iniciais. Além das certidões, eu falo para você, é importante também você fazer um recibo de entrega da chave. O recibo da entrega da chave ele representa o início do negócio, o fim do negócio. Então é importante também. Além do recibo da entrega da chave, tudo tem que ser documentado por e-mail. Oriento você a fazer também o auto de vistoria, inicial e final. Você, o cliente, né, tá lá com o corretor, com o advogado, comprador, vendedor, faz um auto de vistoria para saber o que vai. Vou comprar essa casa, mas vai vir um ar-condicionado, vai vir uma câmera. Você anota lá, é importante. O Kelvin, nosso amigo, quer comprar uma casa aqui, ele quer comprar uma casa, 400 mil reais. Só que essa casa tem um forno a lenha, essa casa, o fundo tem uma grama, tem uma piscina. Aí o Kelvin compra a casa, como não tem auto de vistoria, quando ele vai receber a posse da casa, ele entra na casa, ué, cadê o forno a lenha? Peraí, cadê o lustre da sala? Peraí. Eu aceitei pagar esse preço porque tinha alguns objetos, acessórios, mas eu achei que ia ficar na casa. Aí começa aquela discussão. Para evitar isso, é importante fazer um auto de vistoria, inicial e final. Inicial no começo do negócio e final na hora da entrega. Ó, entra comigo, faz os dois assinar, comprador e vendedor. Isso é muito importante. Então tem que fazer isso, é importante. Então são dicas de ouro, são dicas de sucesso isso, hein? Falo também a respeito ainda do contrato. Lembra você que o contrato tem que ser bem feito. Transação imobiliária é uma transação que envolve o sonho do brasileiro. Nós temos o principal sonho do brasileiro. Professor, qual que é o principal sonho do brasileiro? O imóvel próprio. Pesquisas revelam isso. O imóvel próprio é o principal sonho do brasileiro. Professor, qual é o maior medo do brasileiro? A morte, né?
A morte ganhou como o maior medo. Então você está lidando com o maior sonho do brasileiro. Ah, mas o imóvel é só 100 mil. Não tem só. É o imóvel da vida dele. É o FGTS, é o dinheiro que ele juntou a vida toda. Então precisa tomar muito cuidado com as transações imobiliárias. Você envolve um sonho, né? E nós não conseguimos trocar de casa igual a gente troca de carro, de bicicleta. É muito mais difícil, muito mais caro, cada vez mais. Então tem que ser muito correto nesse sentido desse verdadeiro dossiê. Muito importante. E esse dossiê, além das certidões que nós conversamos, além desses documentos particulares, recibo de entrega das chaves, que representa a entrega da posse, também o auto e vistoria, é importante você saber que o contrato precisa ser bem feito. Chega de Google, hein? Chega! Corretor vai lá no Google, copia, para com isso, não tem que copiar em Google, perigoso isso. Ah, mas é só de locação, meu Deus do céu. Você pega um contrato de locação no Google que tem inversão da responsabilidade do fiador, você acabou com a vida do fiador. Não pega, só tem contrato ruim em Google. O site do Cresce tem grandes, né? Ótimos modelos, excelentes modelos. Então vai lá no site do Cresce, consegue, né? Bons modelos. Se você precisar, olha só, o professor tem um Facebook, é Júlio Sanches, é sem o César, Júlio Sanches 2. Júlio Sanches 2. Adiciona o professor, pede o kit. Tem um kit lá que eu vou mandar para você em Word, em PDF, pelo Messenger. O professor aprendeu a mandar lá. Então eu mando para você para te ajudar. São contratos básicos, algo simples, mas te ajuda. Pelo menos não é algo muito mal feito do Google, né? Algo feito por profissionais da área. Olha só, quando eu falo para você também em adquirir propriedade, quando eu não consigo invadir, quando eu não consigo comprar a posse de alguém, ou seja, usufruir do uso capião, que é a forma originária, e também não consigo usufruir da forma derivada, me resta fazer o quê? Me resta ir para a locação. E a locação é regulamentada pela Lei 8.245, de 91, imóveis, bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Vem a Lei 12.112, de 2009, e alterou pouca coisa. Não é a nova lei de locação igual a mídia divulgou, né? A mídia, de vez em quando, explica alguma coisa errada, né? Muito errada, e prejudica todo mundo. Então essa lei alterou pouca coisa, mas a lei que continua sendo a lei da locação de imóveis é a Lei 8.245/91. Mas nós temos aí no Estatuto da Terra, que trata de locação também, de imóveis rústicos e rurais, e temos também, além do Estatuto da Terra, nós temos também aí, na verdade, o Código Civil, que trata de locação de bens móveis, mas imóveis também. Quais imóveis? Hotel, motel, aparte hotel, espaço publicitário, vaga de garagem autônoma, né? Então olha que interessante, olha quanto conhecimento, isso é importante. Preciso ter conhecimento para conseguir fazer o que eu faço realmente com muito carinho, com muito amor e ganhar o cliente. Então é importante você ter esse conhecimento, é fundamental. O tema de hoje é muito especial, hein? Olha só, professor, fala para mim, na locação também eu preciso tomar esses devidos cuidados? Também. A locação, você está transferindo a posse. Quando eu transfiro a posse para alguém, eu estou transferindo 166 direitos. É isso mesmo. Se eu alugo a minha casa para você, então o Kelvin alugou a casa dele para mim. O Kelvin, queira ou não queira, o Kelvin, nosso amigo que está filmando aqui, ele transferiu 166 direitos possessórios para mim. Olha só, hein? Mais de 166 direitos. Quais? São vários. Vários direitos. O Kelvin transferiu para mim, inquilino, locatário, os direitos possessórios, o direito de ingressar com uma reintegração de posse, uma manutenção, interdito proibitório. O Kelvin transferiu para mim, ele locador, ele proprietário, eu inquilino, transferiu para mim o direito de vizinhança, os 3 S para ficar didático, saúde, segurança e sossego. Olha quantos direitos eu tenho direito porque eu aluguei o imóvel do Kelvin. Então você, quando aluga um imóvel para alguém, você transfere 166 direitos. Então é uma grande responsabilidade. Então na locação você também deve praticar os atos iniciais, que é praticamente igual na transação imobiliária. Você vai checar realmente a vida jurídica, né, do inquilino. E também é importante conhecer o locador. Professor, quem pode alugar no Brasil? Quem tem o domínio, né? Existe a regra de quem tem o domínio. Eu sou o dono, está no meu nome, eu posso alugar. Ou quem tem a posse, através de um contrato que reconheça a posse. Quem tem a posse também pode alugar. Então fique atento, hein? Em relação à locação, tem várias regras que nós vamos falar em outro momento. Vamos lá para a pergunta então? Vamos lá! Márcio Alves, nesta abordagem de uso capião, tem uma dúvida. Como fica o uso capião de imóvel em condomínio comercial? E se o imóvel pertencer a um banco que não paga condomínio há 20 anos? Márcio, legal sua pergunta, muito boa e muito prática, né? Claro, toda pergunta prática merece uma análise concreta, realmente da situação mesmo, porque pode ter uma pegadinha ou outra, né? Situações diferentes. Mas quero falar para você que o uso capião, ele não interessa o que aconteceu com o imóvel para trás, o que interessa é a posse.
Quanto tempo você tem de posse, né? Tem 5 anos, tem 10 anos, tem 15 anos? O uso capião, o grande objetivo dele é você transformar a posse que você tem, muita posse, em domínio, em registro. É uma matrícula nova que vai nascer. Vou abrir uma matrícula nova. Então essas questões do passado não tem realmente importância no uso capião até a página 2, claro, algumas situações sim. Um exemplo disso, eu comprei um imóvel com a Caixa Econômica, vou entrar com o uso capião que eu não preciso pagar o financiamento. Aí não, né? Isso não pode. Mas você é um terceiro que tem a posse há muito tempo, independente de qualquer vínculo, você pode brigar pelo uso capião se você tem essa posse, tá bom? O Luiz é de Osasco. Um abraço para você, Luiz de Osasco. Comprei um imóvel em construção. Deu uma construtora que adquiriu uma cooperativa que faliu. Tem chance do antigo comprador do imóvel reivindicar minha unidade? Mesmo se a matrícula estiver em nome da construtora, né? Então, Luiz, me parece que você comprou um imóvel e continua no nome da construtora, né? Então, provavelmente, você comprou o imóvel por contrato de compromisso. Não pode ser promessa, né? Tem construtora que o jurídico trabalha com promessa, o correto é o compromisso. Esse imóvel aqui, olha que interessante, que você comprou, se foi através de compromisso, tem que analisar o quê? Você fez a averbação na matrícula do imóvel? Porque se fez a averbação, já gerou uma expectativa de direito real. E aí você realmente fica mais protegido nessa situação. Se não foi feita a averbação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, esse direito é pessoal. E aí merece uma análise melhor para poder utilizar uma tese de defesa boa para te ajudar. Então, o ideal, tomara que você tenha feito isso, tá? Por isso tem que exigir a averbação na matrícula do imóvel. Porque já vira o quê? Uma expectativa de direito real. Nesse caso aqui, realmente, se não foi feita essa averbação, complica um pouquinho mais a história. Mas aí merece analisar de forma concreta. Adiciona o professor no Facebook, pode mandar no Facebook alguma informação para que eu possa te ajudar, tá bom? Arielle, quais são as garantias do contrato de gaveta? Vamos ser sinceros? Também não é aquela história, contrato de gaveta não vale nada. Não acredito nisso não. Vale sim. O contrato ele é um acordo entre as partes, né? Ele é pacta sunt servanda. O contrato assinado pelo credor e devedor eu consigo executar. O contrato é um instrumento que eu utilizo e ajuda muito no uso capião. Então vale muita coisa. Mas o contrato não gera segurança jurídica. O risco de um contrato de gaveta é que não tem segurança jurídica. Tudo pode acontecer. Professor, sou investidor, só mexo com posse. Tá bom. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas uma hora ou outra você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você não tem segurança jurídica, tá bom? Então, contrato de gaveta não tem segurança jurídica. Por quê? Porque não gera publicidade. Eu tenho um contrato de gaveta porque eu comprei de terceiro. Vendo para você, vamos vendendo. Põe o dinheiro no bolso e sumo. E aí? Qual a proteção? Professor, quem vai ser dono desse imóvel? A pessoa que tem o registro, que fez o registro. Só é dono quem registra, tá bom? Cuidado, hein? Não é que não vale nada, mas é perigoso, tá bom? Reginaldo, em minha cidade está em moda pegar uma área de 20 mil metros quadrados e fracionar em área em pequenos lotes. O problema é que o dono não consegue fracionar essas escrituras. Esse ato é juridicamente protegido para o comprador dessa fração de lote? Reginaldo, precisa tomar muito cuidado, né? Em relação ao loteamento, nós tivemos até um assunto específico. Se você procurar digita lá no YouTube, o pessoal que está nos acompanhando, nós sabemos que temos muitos alunos, né, recentes, né, inclusive do Facebook, né? Só que nós temos aqui mais de quase 120 programas, se eu não me engano, né? Acho que até mais, depois o Fê vai me confirmar. Então você digita lá, professor Júlio César Sanches no YouTube, porque já aparece o questão de direito. Então tem todas as aulas lá. Se você puder acompanhar desde o começo, né, atos iniciais, loteamento também vai te ajudar bastante na sua formação, tá bom? Então digite lá no Facebook, não, no YouTube, né? Esse caso do loteamento, tem muito loteamento clandestino, a verdade é essa, né? O loteamento clandestino, aí precisa analisar como que você comprou esse imóvel. Você comprou por um contrato de gaveta? Se você comprou por um contrato de gaveta, qual que é a forma de regularizar esse imóvel? Você assumir a posse, ter um bom tempo de posse e ingressar com o uso capião. Mas vale a pena, né? Precisa ver se realmente você comprou, na realidade você comprou a posse, né? E aí precisa ver se compensa em relação ao preço que você pagou. Provavelmente deve compensar. Mas a saída que eu vejo aí é você somar a posse, você não tem toda essa posse de 5 anos, de 10 anos, então vai fazer essa posse e ingressa com o uso capião para regularizar. Ou ainda uma ação chamada adjudicação compulsória contra o loteador. Só que aí você tem que analisar o caso concreto, né? Tem duas saídas. Aí provavelmente ou é uso capião ou a obrigação de fazer, que é chamada no direito imobiliário adjudicação compulsória contra o loteador. Mas precisa ver o que está no contrato, tá bom? Bom dia, professor. A penalidade da lei de aras, caso o agente financeiro altere o percentual de financiamento, o comprador conta com financiamento de 80% e só consegue 70% e desiste do negócio. Na verdade, Augusto, essa situação realmente merece um estudo mais complexo também. Porque desistir, né, do ato de compra e venda,
Eu, comprador, o Código Civil fala o quê? Perdi o sinal. Eu, vendedor, tenho que devolver o sinal em dobro. Mas se existe um caso fortuito de força maior no meio do caminho, pode ser alegado isso no caso de um financiamento de banco, né? Então, eu financiei, mas todo mundo me deu certeza que eu conseguiria financiar. Depois eu não consigo. Então, aí é um motivo para rescindir o contrato. Mas provavelmente vai ser uma briga judicial. Mas existem várias teses para isso, porque deixa de ser uma desistência minha, né? Eu não desisti porque eu quis, eu desisti porque o banco não aprovou. E me prometeram, por e-mail, vários documentos, eu tenho várias provas, que eu conseguiria financiar, ou seja, me empurraram a venda. Nesse caso, tem briga, viu? Tem briga. Direito imobiliário é muito complexo, né? Tanto é que num atendimento, no escritório, o que a gente faz? Marca o retorno do cliente, porque você tem que estudar, tem que investigar. Então, por isso não dá para dar resposta concreta, porque é perigoso, te induz a erro, mas eu consigo te dar uma noção. E eu estarei sempre à disposição para te ajudar. Um abraço para todo mundo e desejo a vocês muito sucesso, muita felicidade. Estamos juntos e vamos embora. Vamos lá, finalzinho do ano. Agradeço a você. Tchau, fui!